E aí, pessoas, como estão? Tudo bem, tranquilex? Tá, parei. Bom, hoje irei falar sobre os clubes do Rio de Janeiro e seus feitos. Lembrando que essa será a parte 1 e depois verei o que eu irei fazer com as outras. Começando lá na Série D, logo na primeira edição, já tivemos um carioca na final. O Macaé enfrentaria o desconhecido, até então, São Raimundo do Pará, que até então não tinha nada de relevante em sua história e estava na Série D por ter sido vice do campeonato paraense. Então o grandioso Macaé nunca perderia para esse time, certo? Ainda mais após a vitória em casa no Rio de Janeiro por 3-2. Era só empatar e a festa era sua. Lá no Pará conseguiu perder de 2-1. Mas aí você está me falando agora: ah, mas se somar os dois jogos, o resultado ainda está empatado, o Macaé pode ganhar, certo? Naquela época era considerado saldo de gol, então o título foi para o estado do Pará. Após isso, nenhum time do Rio de Janeiro conseguiu chegar na final. Bom, nenhum time até 2016, onde o Volta Redonda chegaria na difícil tarefa, agora sério, de enfrentar o CSA, considerado o maior time de Alagoas, e com uma goleada no segundo jogo, conquistou o primeiro título de Série D e o primeiro do estado também, primeiro e único até agora. Na Série C, assim como foi na Série D, na primeira edição em 1981, também tivemos um time carioca na final, foi o Olaria, e iria enfrentar na final o Santo Amaro. Sim, aquele clube que jogou contra o Sport em 76 e só levou de 14-0. E é claro, o Olaria ganhou. Depois disso, tivemos o Volta Redonda em 95 e perdeu. Em 99, onde o Fluminense. Depois disso, tivemos em 2014, onde na final se encontrava o Paysandu e o Macaé. E sim, o Macaé ganhou. Subindo mais um nível, estamos na Série B, lugar que times sim considerados grandes do Rio frequentemente gostam de revisitar. Em 82, foi a primeira aparição de um carioca na final da Série B. O Campo Grande enfrentou o CSA, e aonde o campeão só foi descoberto depois de 3 jogos na final, onde o carioca sairia com a taça. Em 85, voltaria até outro carioca na final, o grandioso Goitacás. Estava no triangular final com o Figueirense e o Tunaluso. A situação estava Tunaluso com 4 pontos, Goitacás 2 e o Figueirense também com 2 pontos. Mas o Goitacás ainda tinha 2 partidas, então era só ganhar as 2 e era campeão. Mas já amarelou logo de começo, pois perdeu contra o Tunaluso. E sim, de novo nesse vídeo um time carioca perdeu para um time do Pará. Uma curiosidade rápida é que esse título da Tunalusa foi o primeiro título nacional conquistado por uma equipe do Pará. Momento vergonha dos gigantes do Rio de Janeiro? Será que podemos chamar de gigantes? Acalme-se, torcedores do Vasco. Caso você tenha algum familiar vascaíno que fica falando sobre como o Vasco de antigamente que era bom e que tem a melhor história do Brasil, apenas fale para ele que logo na sua fundação do Vasco no futebol, já começou na 3ª divisão carioca. E que naquela edição, 1916, ficou em último colocado. Tecnicamente você pode falar que o Vasco já foi a pior equipe do Rio de Janeiro, e em que em uma das humilhações, quer dizer, partidas, levou incríveis 10-1 de um time que nem registro tem, de Paladina. Então, se um clube começou dessa forma, já não poderia se esperar muito de sua história. Todos nós sabemos da vergonha que é o Fluminense Futebol Clube, que quer ser considerado grande, sendo que já jogou a Série C em seu currículo. Mas vou te contar como que o Fluminense pôde chegar nesse nível baixo em sua história. Baixo esse que o Goiás nunca chegou. Sim, o Goiás nunca jogou a Série C. Bom, na Série B de 98 era separado por fases. E na primeira fase era separado por grupos. E no grupo do Fluminense tínhamos CRB, Joinville, Paysandu, ABC e Juventus da Moca. E o Fluminense conseguiu fazer a façanha de ficar em 5º lugar,
sendo assim, fazendo a maior vergonha de sua história, do rebaixamento para a Série C em 99. Isso quando literalmente o Vasco estava sendo campeão da Libertadores. Então, bom, eu nem sei por que eu vou falar do Botafogo. Ninguém é botafoguense, mas tudo bem. A maior goleada que o Botafogo já levou foi um 11-2 do América em 1929. Ah, mas olha a data, mais antigo que... Não importa, passe 20 mil anos. Isso nunca vai parar de ser humilhante, cara. 11-2. E se vocês flamenguistas estão felizes por acharem que não sofreram goleadas como essa dos rivais, saibam que vocês já sofreram 9-2 do Botafogo. Ah, Botafogo de 2 anos antes de levar a goleada do América. Então não preciso nem dizer o quanto isso é humilhante. Bom, voltando ao vídeo.